Olá, rica noite para você, sou Nara Miller, professora, autora do blog Vivo Que Você É, praticante EFT certificado desde 2010, venho trabalhando EFT comigo e com os meus clientes no Brasil e ao redor do mundo, ajudando a todos a ter melhores resultados, a ter vidas transformadas dentro dos aspectos que elas querem, né? Que elas realmente querem, que elas estão muito afim, tá? E isso me dá muita alegria. E nesses momentos que eu estou aqui, nessas lives, né? Que eu tenho feito lives desde abril, ok? Normalmente 4 vezes por semana, cada vez um assunto diferente, e que você pode encontrar os replays e as playlists por assunto no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, youtube.com/naramuller com 2 L's. Você encontra as playlists por assunto e o bacana de tudo é que você pode ir lá, acessar o assunto que lhe interessa, praticar EFT e colher já os seus primeiros resultados com essa técnica que transformou a minha vida e ao redor do mundo tem transformado a vida de milhares. Eu mesmo participei de um evento em fevereiro com mais de 500 mil pessoas, um evento internacional bem bacana, online, em que eu fui estudante. Então cada vez eu estou sempre aprendendo, aberta para aprender, aberta para me auto-aplicar EFT, e mesmo que a pessoa não tenha aquele problema de visão específico, o mais bacana é que a pessoa pode prevenir aquele problema trabalhando as suas causas emocionais que ela encontrou ressonância. Então, antes de eu começar a falar especificamente do astigmatismo, que é o nosso assunto de hoje, e as condições mentais que incrementam o seu desenvolvimento, posso dizer que ontem eu falei sobre miopia. Na live anterior à da miopia, que foi sexta-feira, eu falei sobre os problemas de visão do ponto de vista geral, falei do estrabismo, falei das moscas volantes, e sempre no final tem EFT para a gente ter outros resultados, para a gente transformar a nossa vida. Rica noite de luz, Marco Aurélio, Rosânia, Lusitânia, Ana Luísa, Rosimara, Marcinha, Ana Carolina, Marina, Pati, Omar, Rodrigo, sejam todos bem-vindos a essa live. As lives têm acontecido segunda, terça, quarta e sexta às 8h30 da noite. E você pode ver todos os replays ou no próprio Face ou indo no canal do YouTube. Okay? Cada semana eu tenho feito um assunto diferente, bacana. Hoje eu tô falando sobre, completando, falando mais um pouco sobre a questão de como a gente vê o mundo e como isso interfere na nossa visão física também. E se você quiser, você pode compartilhar esta live no seu Facebook, clicando em compartilhar. E agradeço a todos que estão fazendo isso, porque esses assuntos podem chegar mais longe para mais pessoas, e o que é o objetivo principal dessas informações que eu estou passando aqui, e tenho passado aí nesses últimos meses, desde abril. Grata, Rosilene, pelo compartilhamento e pelos coraçõezinhos. O pessoal tá botando aí os ok, os coraçõezinhos na tela. Muito obrigada pela presença de todos, agradeço muito. Lembre-se que cada vez que a pessoa diz assim, não, eu não tenho este problema físico, mas o problema físico já é uma revelação mais intensiva do que a pessoa está precisando mudar e até então não tomou nenhuma atitude. Então eu vou falar dessas atitudes, Primeiro eu quero falar como é que é o astigmatismo. Particularmente eu tenho na minha família pelos 2 lados, parte pai, parte mãe, e se vocês olharem eu não estou usando óculos, então isso é um indício que eu trabalho e trabalharei nos itens que eu vou comentar agora em seguida com vocês aqui nessa live. Então eu quero falar do ponto de vista físico, como é que é essa questão do astigmatismo. Bom, o astigmatismo, normalmente a córnea ela é redondinha, o olho ele é redondinho, a parte branca é circular, uma esfera.
Mas para o astigmata, o olho ou ele tem irregularidades nessa esfera, ou ele tem a esfera oval. E isso faz com que a imagem, em vez de se formar no único ponto, ela é refletida para vários, então a pessoa tem uma visão turvada e dividida sobre a vida. Então esse é o primeiro ponto, né, o ponto-chave do astigmatismo, que gera todas as outras atitudes mentais, que fundamenta as atitudes mentais do astigmata. E bacana é ver que as pessoas acreditam que as coisas são porque é hereditário, a pessoa tem que ter aquele problema, mas isso não é verdade, certo? Tá no DNA, tem dos dois lados, então como pode tá só talvez naqueles 25% de chance? Mas eu posso dizer para vocês que durante a faculdade eu cheguei a usar um tempo óculos para astigmatismo, depois eu fui liberada. E o que eu quero dizer para vocês, a importância de trabalhar esses itens que eu vou falar aqui. Quando eu comecei a pesquisar o assunto para trazer para a live, porque vocês sabem que eu sempre pesquiso os assuntos antes de trazer aqui para a live, né? Envolve estudo, envolve empenho, ouve pessoas confiáveis, ouve fontes confiáveis, mais a minha experiência, mais a experiência dos meus clientes, mais os cursos. Então é um conjunto, um monte de coisas, né? O que eu trago aqui para vocês. Então, eu tenho os meus apontamentos, né? O astigmatismo tirou 2 folhas. A miopia ontem foram 3 folhas. E quando eu falei do ponto de vista geral, também foram 3 folhas. Então, assim, tem muita informação, mas a pessoa precisa saber como pegar essa informação e transformar numa atividade prática de cocriação, de criação de novo ponto de atração. Então é por isso que sempre no final eu trago as práticas de EFT para aquele objetivo do dia, para pelo menos a pessoa, naqueles 5, 10 minutos finais ali, ela pode praticar, pode ter outros resultados, pode se sentir melhor, né? E a partir daí, como primeiro resultado, se sentir melhor, e depois, quem sabe, né, já que não tem mais o estímulo original, não precisa mais ter a condição no corpo, porque a reação do corpo é somente um resultado de o que a gente está precisando transformar na nossa vida, mas a gente não está tomando ainda a atitude correta para tal. Então, cada pessoa vai ter o seu momento. Eu conheço pessoas que nascem e morrem com astigmatismo. Tem pessoas que têm na genética e nunca desenvolvem. Mas o grande segredo estão nessas informações que eu vou passar aqui para vocês. Nessas informações. Nessas informações. Eu me vi muito nessas informações que eu vou passar para vocês. Mas eu posso dizer que eu sou o meu próprio laboratório de transformação, né? E eu testo tudo isso em mim. Eu vou dizer a verdade que eu nunca tinha pesquisado especificamente a respeito do astigmatismo, mesmo tendo isso na minha família, para ver como existem outras tantas coisas, né, que eu preferi transformar antes e acabou batendo positivamente nessa questão que eu vou falar aqui hoje, nas questões, nas atitudes mentais. Então eu vou falar para vocês de 2, 4, 6, 8, 9 atitudes mentais do astigmata. E mesmo a pessoa não sendo astigmata, se ela tiver essas 9 atitudes mentais e tiver no momento dela transformar essas atitudes mentais para ter outros resultados, e ela não perceber isso na vida dela, pode ser que um tempo mais cedo ou mais tarde o corpo tenha que emitir um sinal como o astigmatismo, porque na verdade é essa visão turva a respeito da vida, não sabe se vai para um lado, não sabe se vai para o outro, foca no que, né? Foca no que, acredita no que, Então aí tá o grande que, a mensagem da atitude dividida do astigmata. Então, se eu tivesse que falar um ponto, o astigmata não confia em quem ama nele. Ou a pessoa que não confia em quem ama nele, né? Não confia em quem lhe ama,
essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, ela vai desenvolver o astigmatismo. Significa que se ela não confia nem em quem ama, existem eventos em que ela não pôde confiar antes, que ela se feriu gravemente. Então vai precisar fazer EFT para isso, por exemplo, a técnica da carta desabafo, tá? Para dizer os momentos, ó, eu acreditei naquela pessoa, ou num conjunto de pessoas, ou houveram uma série de eventos que eu acreditei, e depois eu só levei a pior, tá? Então isso faz com que, se tá na hora da pessoa perceber que confiar em quem lhe quer bem é uma atitude que torna ele com melhores resultados. E aí, nesse momento que a gente confia, a gente vai lá e conversa com essas pessoas, ou essa pessoa, porque às vezes a gente confia só em uma, duas, né? Para ajudar a gente a ter uma visão melhor, uma visão ampliada, né? Uma visão menos dramática, porque o astigmata é muito dramático, tá? A tempestade no copo d'água, tá? É o drama, é o rei do drama. Ok? Então aí eu já estou dizendo algumas coisas. Dificuldade em confiar em quem lhe quer bem. Depois o rei do drama. Acho que as coisas são mais intensas do que elas realmente são. Então o rei do drama é quem faz a tempestade no copo d'água, né? E acreditar que as coisas são mais intensas do que elas são é porque elas estão na mente. Elas não estão na realidade. Ou muitas vezes elas estão divididas entre o que elas pensam e o que elas sentem. Tá? Irrita-se facilmente com quem tenta controlar a vida dela. Você é assim? Então, a pessoa que se irrita, se incomoda facilmente com o controle do outro, né? Aquela questão de tá querendo invadir meu espaço, né? Será que isso também não é um ponto de vista? Será que sou eu que estou deixando invadir? Será que sou eu que estou acreditando que o outro está invadindo sozinho? Será que sou eu que estou dando a liberdade para o outro invadir meu espaço? Tá? Hoje estava conversando com uma cliente pelo WhatsApp e ela disse assim: Nara, que difícil ter que encarar pessoas que não fazem nada pela sua própria vida e eu tendo que fazer tudo. Aí eu respondi para ela: será que tu realmente tem que fazer tudo? É só tu que resolve ou é só tu que resolve porque tu acha que o outro é incompetente para resolver? Então, assim, é muito dessa questão de será que eu tô vendo que o outro não tem a capacidade? Ou quando o outro tenta me controlar, é de pensar, né? Essa questão da vítima, né? Ainda o processo de vítima, o processo do drama, tá? Que tá ativo ainda muito nas pessoas. Lembra, quando a gente tá na vibração da vítima, a gente atrai mais vitimação. Então, a importância, né, da gente se ligar para isso. Dificuldade em facilitar as coisas. Nunca a coisa pode ser mais fácil. Isso não é uma historinha, né? É uma piadinha boba. Existia um país que queria ir à Lua e aí este país precisava registrar as coisas, né, em papel. Então, queria criar uma caneta para escrever na gravidade zero. Gastou milhões de dólares. Não conseguiu criar caneta. E aí o outro país, que também queria ir à Lua, usou um lápis. Então muitas vezes a gente está querendo fazer a coisa. Talvez a gente consiga arquitetando, criando, bolando, planejando, né? Vendo os prós e contras, né? Porque o astigmata também tem essa coisa de que primeiro tem que ver os prós e os contras antes de poder investir em alguma coisa, né? Antes de meter o pé na jaca, né? Sair da zona de conforto, tem que, né? Meu Deus do céu, tem que pensar muito, tem que planejar muito, não pode dar nada errado, né? Então, assim, a falta de confiança é tão grande
que precisa planejar muito, precisa pesquisar muito, precisa ver os prós e os contras. Se não viu uma maior quantidade de prós e contras, não vai fazer nada, não vai decidir e normalmente fica dividida entre tais prós e contras, ok? Fica mais dividido do que focado, né? Por isso essa questão da imagem distorcida, né? Tu tem a imagem impulsionada para várias direções, refletida em várias direções, e aí qual delas está correta, ok? Então, essa história de um país querer usar a caneta, tem que ser a caneta, a única maneira é a caneta. E aí o outro país vai lá e pega o lápis e escreve naturalmente, sem gastar um tostão a mais. Não é só a questão de pensar fora da casinha, é se permitir outras oportunidades, né? E investir nessas oportunidades. Sair dessa coisa que tem que ser daquela maneira, que se não for daquela maneira, nenhuma outra maneira serve. Isso é mais um ponto que acaba gerando com o tempo astigmatismo, e a gente sabe que existem vários pontos de vista, e ainda os pontos de vista podem ser mudados, né? Podem ser transformados, podem ser ampliados. Então, essa coisa do controle é bacana, né? O outro controlando, o outro sufocando, já falei pra vocês. Será que eu estou deixando me sufocar? Que liberdade o outro tem para entrar no meu campinho? Quem é que deu realmente essa liberdade? Falei sobre tomar o medo, o problema maior do que ele é. Quando a pessoa fica só pensando a respeito da problemática, ela está na mente. Falei sobre a mente dividida. Falei sobre não acreditar nas pessoas que lhe querem bem. Falei dos pensamentos complicados, né? Tem que ter o plano A, B, C. Eu sou engenheira de segurança do trabalho, né? Tem mais esse aval ainda. Tem que ter o plano B, tem que ter o plano C, tá? E às vezes a coisa não é tão complexa assim. E aí, depois no final, eu vou dar algumas dicas antes da gente fazer a prática EFT, como a gente pode no cotidiano, lidando com as pessoas e tendo os desafios pela frente, como a gente pode ter melhores resultados, né? Então, deixa eu seguir aqui na minha lista. Puxa, essa lista ficou grande. Ontem eu falei de 5 atitudes mentais para miopia. Hoje eu vou falar de 9, porque eu listei as 9. E vou terminar esse assunto hoje, né? E nós em seguida vamos fazer prática de EFT, tá? Para trabalhar um dos itens, pelo menos, né? E vocês terem resultados fantásticos. Muito bacanas, ok? Pensam que as coisas não vão dar certo. Puxa vida, né? Então, uma atitude ou não vão dar certo, ou ter que ser de uma outra maneira mais complicada. E aí, é aquela história, né? Como é que vai abraçar o novo se você já tá pensando que vai dar errado? Na sua mente, os problemas são complicados e cansativos. E aí, o que fazer com tudo isso? Como, com atitudes diferentes, a gente pode ter outros resultados? Então, tá com dificuldade de discernir, porque a visão do astigmata é essa visão de uma pessoa que não consegue saber qual o posicionamento que seria o adequado. Então, demora muito para decidir. E aí, o que acontece? O que ela pode fazer? Ela pode ir lá conversar com uma pessoa que ela confia. Se ela não confia em ninguém, ela vai ter que fazer muito EFT para os eventos que ela perdeu a confiança, em que ela não pôde confiar, em que ela se abriu e levou um goscaço, né? Levou uma batida forte, né? Teve uma contrapartida negativa, que pode ter sido bullying, que pode ter sido a puxada de tapete, uma traição, ok? Então aí não pôde confiar. Muito bacana trabalhar EFT na técnica da carta de desabafo para isso, né? Que vai ajudar a transformar esse resultado, vai ajudar a ter outra visão, tá, a respeito das coisas. Tenha pelo menos um amigo que você confia. Não é possível que você não possa ter um. Que tão perfeito assim precisa ser esse amigo, que você não pode ter um, tá, que tão
Que rótulo tão intensivo você tem a respeito da amizade que você não consegue ter não consegue confiar em ninguém? Será que é você que não consegue se abrir? Ou é o outro que não é de confiança? Será que é todo mundo que não é de confiança? Você não tem pelo menos uma pessoa que você pudesse pedir uma segunda opinião? Tá? E essa pessoa que possa lhe mostrar que a coisa não é tão complexa como você está vendo, não é tão complicada, tá? Que pode existir uma solução mais fácil, como a citação que eu falei a respeito da caneta e do lápis, né? Os dois escrevem. Aí o astigmata ainda poderia dizer, mas aí eu escrevi e pode perder o registro porque se apaga, né? Tu passa borracha, apaga. Tá? Então aí é ver as coisas realmente muito mais complexas do que elas realmente são. Tá? E hoje ainda tem um computador para salvar a informação que você escreveu, você pode botar na nuvem, você pode... Então outros planos existem para fazer os registros que você precisa. Então a coisa não precisa ser tão complexa, tão perfeita para a partir daí você atuar, agir, ok? Então, quando você está nessa atitude e você está infeliz, está desconfortável, está incomodado com isso, está na hora de rever os conceitos. O primeiro ponto que a gente precisa rever os conceitos é quando a gente está desconfortável com aquilo ali que nos aconteceu ou aconteceu com alguém que a gente quer bem. Então tá na hora de rever os conceitos, tá na hora de ver as características que a gente não está trabalhando, tá na hora primeiro de tudo passar a limpo esses eventos, para a gente sair da posição de vítima, para sair da mente, do jogo da mente, um jogo deturpado e um jogo que se a gente se deixar conduzir é a perdição. Da gente ficar só na mente, pensando as coisas, idealizando as coisas, vendo todos os aspectos para então agir. E aí o tempo passa, as oportunidades se esvaem. E depois vem o arrependimento porque você não fez, né? Que é uma coisa também muito chata. O arrependimento é uma coisa muito chata. Fica na mente da gente martelando. E se? Que chatice. Não desejo pra ninguém, ok? Outra coisa que pode ser feita. Se lembrar que é a sua mente que complica. Ok? Não é você, o ser espiritual, que tem essa mente complicada. A mente por si é um sistema que mente, porque ou está no passado, um local que a gente não está mais, ou está no futuro, um local que a gente ainda não chegou. Então, a importância da gente relembrar isso. Quando a gente está muito assim, mas e daí o fulano, e o Beltrano, e tarará, e a condição C, e a condição D, e a circunstância Y não resolvida, E aí lembrar, tô só no jogo da mente. Mente. E aí, quebrar esse padrão no momento que a gente pensa que normalmente a gente está no jogo da mente. Tá? E o último item que eu posso dar de sugestão para você, que você faça uma grande lista de tudo que lhe assusta, tudo que você tem medo que aconteça. E fazer muito EFT para isso. Pode ser na técnica da carta desabafo, pode ser na técnica da cena de cinema. Eu lembro que eu fiz um trabalho assim com um grupo da ABAP sobre medo de ter doenças, né? E foi bem bacana, assim, as imagens que as pessoas me contaram depois, que apareceram do antes e depois, né? Como as imagens dissiparam, e como elas se sentiram melhor com isso. Então agora nós vamos fazer a EFT. E antes de eu fazer a EFT, eu vou dar mais um oizinho pro pessoal que chegou depois. E nós já vamos começar a EFT e encerrar nossa live de hoje. Amanhã nós continuamos falando sobre olhos, vou falar sobre um outro problema, relacionado a olhos e as atitudes mentais que intensificam esse problema. E quero dizer para vocês que imensa alegria trabalhar com vocês hoje, certo? Ui, um monte de gente aqui apareceu
E eu não dei oi, vixe Maria, quanta gente. Omar Ricanoite, Rodrigo Ricanoite, Rosilene Ricanoite, Leonardo, Manuela, Dara, Rosemary, Mara, Maria, Kili, João, Rosânia, Silvânia, Gabriel, Silvana, Platão, Giulia, salgadinhos da tia Liz, Maria Judite, Eliane, Rosilene, Edmilson, Andréia. Então eu quero desejar para vocês uma excelente noite, uma rica noite. Sejam bem-vindos e mais uma vez vamos agora à prática da EFT para encerrar essa nossa live de hoje. Então, a prática que nós vamos fazer, eu quero que você respire fundo em primeiro lugar. Solte. E eu quero que você pense num evento em que você foi controlado e não gostou. Ok? Nós vamos trabalhar em cima dessa condição para que a gente não pense, né? Fique na atitude mental que já que o passado foi de alguém que nos controlou, todo mundo tenta nos controlar, né? E pense no evento que você foi controlado e não gostou, que foi contra a sua vontade na época, tá? Como era essa cena, que idade você tinha, com quem você estava, quem tentou lhe controlar, qual foi a circunstância, e se era dia, se era noite, se essa cena tem movimento ou não. Respira fundo e solta. Então, ponto de karatê. Sempre são aquelas batidinhas suaves, né? Repete depois de mim. E vai me copiando, sempre vai ter espaço para isso, ok? Mesmo que eu tenha essa lembrança dessa pessoa que tentou me controlar e for ruim, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha essa lembrança do controle dessa pessoa que foi insuportável, eu escolho honrar essa injustiça. Mesmo que eu tenha essa cena desse controle inaceitável, eu escolho me apreciar mesmo assim. Topo da cabeça. Esse controle inaceitável me machucou, me feriu, entrou no meu domínio, não pediu licença para fazer, foi lá e fez. Foi desagradável, foi injusto, não gostei, e ao me relembrar, continuo não gostando. Situação completamente injusta e inaceitável. Quem é meu amigo também há de concordar comigo que tudo isso foi inapropriado. Para que ficar controlando assim? Para que ficar invadindo o espaço do outro? Esse tipo de pessoa precisa aprender a respeitar o limite dos outros. Mas será que eu dei o limite? Esse tipo de pessoa não pede licença. Mas será também que eu soube mostrar o limite? As pessoas têm que saber qual é o limite. Mas será que todo mundo sabe? Será que as medidas são iguais para todas as pessoas? As medidas tinham que ser iguais. As pessoas tinham que aprender a respeitar o limite dos outros. Mas uma coisa eu não posso negar. Esse tipo de pessoa tem uma estratégia. Ela tem foco, determinação.
sabe onde quer chegar, vai fazer o que lhe faz bem. E muitas vezes eu não faço isso. O controle é uma faceta da gestão. E às vezes eu nem gerencio bem o meu tempo. Não me organizo. Não faço lista dos meus afazeres. E nem foco nessa lista. Sempre cedendo às minhas próprias necessidades. Sempre afrouxando. Dando mais espaço. Permitindo não cumprir os meus objetivos. Depois eu só fico me cobrando, desconfortável ou me punindo. E tudo isso fazendo com que eu acredite que o outro que invadiu o meu espaço. Eu hoje começo a compreender que o meu espaço e meu limite sou eu que dou. Sou eu que determino. E eu escolho seguir o meu bem-estar e de todos os envolvidos. Respira fundo e solta. Aqui nós fizemos 2 sequências de EFT acopladas. Uma que eu falo o que me incomoda no controlador e na atitude que aconteceu, um controle que foi desagradável. E eu já entrei com os aspectos do controlador que eu rejeito completamente. E que na verdade, por fazer parte do controlador, que eu detesto, eu também não aplico. Então aí já fiz uma sequência para ajudar vocês a ir revertendo esse quadro. Claro que isso vai se reverter aos poucos, porque é ligado a crenças limitantes, é ligado a julgamentos, tá? A visões de mundo que acabam precisando um outro olhar, um olhar mais focado, tá? Não tão dividido, não tão descentrado e não tão radicalizado, ok? Então, uma rica noite para você. Amanhã nos vemos às 8h30. Aguardo a todos, convide seus amigos, compartilhe essa live e veja os replays no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Uma rica noite a todos e até amanhã. Tchau!